Colossenses 2,4, que o anticristo fará forte oposição a toda adoração que não seja ele mesmo, a poder se assentar no templo de Deus e resistir a qualquer culto que não seja ele, perseguindo o povo de Deus. Agora notem comigo 13, versículo 8. Que amplitude terá essa adoração do anticristo? Você pode ler o versículo 8 comigo, vamos lá? E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Eu chamo a sua atenção para um ponto fundamental aqui, para aquietar o seu coração, para você não ficar com uma vírgula de medo. Quem vai adorar o anticristo? Quem? Todos. Exceto quem? Exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então preste atenção nisso aqui. Se você creu no Senhor Jesus Cristo, seu nome está onde? No livro da vida. Sabe quantos que têm o nome no livro da vida que vão adorar o anticristo? Nenhum. Nenhum. Sabe quantos o Senhor Jesus salvou e vai perder para o anticristo? Nenhum. Sabe quantas ovelhas de Cristo vão ser arrebatadas das mãos dele? Nenhuma. Isso não significa que o anticristo, quando for levantado, não vai matar muitos santos. Porque veja o verso 7 comigo aí. Pode ler o 7 comigo? Vamos lá? Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, o governo do anticristo vai ser universal. E nesse governo universal, ele vai atacar a igreja, ele vai perseguir a igreja. Então, nota de rodapé aqui. Eu não quero entrar no aspecto polêmico das correntes escatológicas, mas é uma corrente escatológica muito comum no Brasil, e eu um dia, lá no passado, já pensei dessa forma também. Hoje, graças a Deus, acho que a posição que entendo ser a mais consistente não é essa, é de que a igreja não vai passar por esse momento. A igreja vai ser arrebatada secretamente, e quando o anticristo chegar, nós não estamos mais aqui para ver, para contar a história, então eu não vou enfrentar esse negócio não. Mas não tem base bíblica não. Tem base bíblica não. A igreja vai estar aqui sim. A igreja vai passar pela grande tribulação, sim. A igreja sempre foi uma igreja de mártires, sim. Os santos aqui são os santos, é a igreja. Não temos outro povo, é a igreja. É a igreja. A igreja não será tirada da tribulação, no sentido de não enfrentá-la. A igreja vai ser arrancada do meio da tribulação, porque é no meio dessa grande tribulação que Jesus Cristo vem com grande poder e glória e mata o anticristo com o sopro da sua boca, e os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor, e o anticristo, e o falso profeta, e o dragão lançado no lago do fogo para ser atormentados por toda a eternidade. Então, meus amados irmãos, vamos olhar agora como este anticristo vai perseguir e se opor abertamente a Deus e à igreja de Cristo. Eu vou ler alguns versículos para vocês perceberem isso. Está lá em Daniel 7:25 e outros textos da Bíblia. Está escrito assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis. Paulo diz que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. João declara, e ele abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome. E ainda, este é o anticristo que nega o Pai e nega o Filho. Ele está perseguindo a Deus e perseguindo a igreja de Deus, falando mal de Deus, falando mal da igreja. Se você percebeu comigo, olha aí versículo 6, 13:6. Você pode ler? Pode abrir comigo? E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Vamos entender isso aqui. Ele não pode lutar contra Deus, ele não pode lutar contra os crentes que já morreram e foram para o céu. O que é que ele fala? Ele blasfema, fala mal. Ele insulta. Os que estão na terra, ele vai lutar contra eles e prevalecer. O que significa prevalecer? É a ideia de que um dia, possivelmente, se nós estivermos vivos nessa geração, vamos ter que enfrentar isso. Ou você nega Jesus, ou eu te mato. Algumas pessoas dizem, pastor, mas eu acho que eu não tenho coragem, não. Assim, na hora eu fraquejar. E se na hora eu não tiver peito e coragem? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os mártires que foram para as fogueiras, que foram para as arenas, que enfrentaram feras, que foram crucificados, eles eram gente igual a você e a mim. Eles não eram super crentes, eles eram crentes. Se Deus permitir que a nossa geração enfrente uma situação dessa, Ele mesmo nos capacitará para enfrentar, irmãos. É óbvio.
Essa força não vem de dentro, essa força vem de cima. Essa força não vem da terra, vem do céu, não vem do homem, vem de Deus. Louvado seja o Senhor. Se nós precisarmos fazer uma opção entre a apostasia e a morte, nós que pela graça de Deus somos lavados no sangue do Cordeiro e temos nosso nome no livro da vida, nós não titubearemos. Agora, os crentes nominais não vão aguentar. Sabe o que é crente nominal? É o crente que é membro da igreja, mas nunca nasceu de novo. É o crente que tem nome de crente, tem o nome no rol da igreja, mas ele nunca teve uma experiência de conversão, de novo nascimento. O nome dele está no rol da igreja, mas não está no livro da vida. Esse não vai aguentar, esse vai apostatar, esse vai abandonar, esse vai adorar o anticristo. Esse vai fugir da morte. Esse vai se render ao dragão e ao seu enviado. Agora notem vocês, e eu quero concluir aqui, a manifestação do anticristo. Hoje ele está presente nos seus precursores. Há muitos anticristos. Se você me pergunta se o anticristo já está aqui, eu não posso afirmar. E penso que aquele que afirmar corre um grande risco. Porque se ele é um homem, e se ele já está presente, eu estou marcando a segunda vinda de Cristo. E marcar a segunda vinda de Cristo é uma tolice. Toda pessoa que marcou, fracassou. Fracassou. O que nós podemos afirmar, e Paulo já afirmava no primeiro século, é que o espírito da iniquidade já opera. Que os anticristos estão por aí. E todos eles são precursores deste o anticristo. E este o anticristo virá quando? No período de apostasia, da grande tribulação e do pouco tempo de Satanás. Quando ele se levantar, então de fato será esse tempo de anarquia, de apostasia, sem lei, quando ele vai se apresentar como alguém para reunir tudo e todos à sua volta. Muito bem. Qual é o seu número? Está escrito aí, capítulo 13, versículo 18. Eu quero ir para o finalzinho agora. Ora, o seu número é 666. O que significa isso? É claro que ao longo da história muita gente pensou muita coisa sobre esse número. Lá no primeiro século, todo mundo tinha certeza que era o Nero. Depois que o Nero morreu, eles pensaram que o anticristo seria o Nero redivivo. É por isso que quando Domiciano assumiu o governo em 81, ele foi chamado de segundo Nero. Depois, na Idade Média, nos reformadores, nas confissões reformadas do século XVI e XVII, todos pensaram unanimemente que o anticristo era o Papa. E fizeram até algumas análises muito curiosas, porque se você botar Vicarius Filii Dei em algarismos romanos, dá exatamente 666. Então os reformadores todos disseram, não, o anticristo é o Papa. E eles tinham motivos. Por que eles tinham motivos? Pensem comigo. O papado historicamente começou em 607, com Bonifácio III. Pega comigo que a reforma aconteceu em 1517, certo? Então nós estamos falando aí de praticamente 1000 anos de apostasia, de desvio da verdade, de opressão à igreja, de massacre aos cristãos. É claro, se você tem 1000 anos nas suas costas, numa liderança dessa forma, talvez você subscrevesse a mesma ideia. Hoje alguém pensa que o anticristo foi o Hitler, outro pensa que foi o Mussolini. O certo é que a única evidência que nós temos é que o número dele é número de homem, e é 666. O que significa isso? Penso eu que a melhor interpretação é que o tríplice 6 é o tríplice imperfeito. Porque o 6 é o número que não chegou à perfeição, o número 7. Se ele é o tríplice 6, ele é a completude da imperfeição, da iniquidade, da maldade, da crueldade, da violência. Como todo o livro de Apocalipse é um livro altamente simbológico e enigmático no que tange aos seus símbolos e figuras, João certamente está querendo dizer que o anticristo vai reunir em si a plenitude da imperfeição, da iniquidade, da violência e da maldade. Esse vai ser o anticristo. E eu quero concluir então dizendo para você que a limitação dele, ele tem limitação quanto ao poder. Ele não pode tudo, ele não faz tudo. Sabe por quê? Que ele vai pelejar contra os santos e os vencer, exceto aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Então, contra os crentes verdadeiros, ele não vai poder fazer nada, a não ser matá-los. Mas matar um crente não é derrotar um crente. Louvado seja Deus. O crente tinha uma coisa tão maravilhosa que mesmo morrendo ele vence. Mesmo morrendo ele vence. Então os que já estão no céu não podem fazer nada, ele só blasfema, só fala mal. Os que estiverem na terra, ele vai perseguir e talvez vai matar, mas quando o crente morrer, vai vencê-lo. Então ele é limitado quanto ao poder.
Mas ainda, finalmente, sua destruição será o quê? Total. A sua destruição será total. Eu só chamo a sua atenção para nós lermos 4 textos para encerrar. O primeiro texto é 2 Tessalonicenses 2,8. Quando o Senhor Jesus Cristo, com o sopro da sua boca, destruirá o anticristo, ou o homem da iniquidade, pela manifestação da sua vinda. A ideia aqui é de aniquilar, é de destruir, não de desfazer, mas de tirar todo o poder, toda a força, toda a autoridade, todo o domínio e despojá-lo de completa a capacidade dele, dizendo: agora você está derrotado, agora você está destruído, agora você está liquidado, agora você vai ser lançado no lago do fogo. É isso que Jesus vai fazer com ele na sua segunda vinda. Segundo texto, que eu gostaria que você pudesse entender, é Daniel 7,26. Jesus vai tirar o domínio do anticristo para o destruir e o consumir até o fim, está escrito lá. O consumir e o destruir até o fim. Não é uma vitória parcial, é uma vitória completa. Terceiro, Cristo, 1 Coríntios 15:24, está escrito que Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Louvado seja Deus. Agora, para fechar, vá comigo para Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Eu quero que a igreja fique de pé. E nós vamos ler esses 2 últimos versículos de pé, porque é a coroação da vitória da igreja e a derrota final e completa do diabo e de seus agentes. Louvado seja o Senhor. Apocalipse 19:20. Toda a igreja comigo em voz bem clara e bem eloquente. Vamos lá? Apocalipse 19:20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde em enxofre. Agora toda a igreja, capítulo 20, versículo 10. Vamos lá? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Louvado seja o Senhor. Os inimigos da igreja estão derrotados, estão lançados no lago do fogo. E a igreja vai habitar com o Senhor. Não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter luto, não vai ter lágrimas, não vai ter pecado, não vai ter tristeza, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Que coisa boa é pertencer ao Senhor Jesus Cristo.